A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola Vamos Hablar, para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. O Corpo de Bombeiros de Uberlândia realizou com a turma dos soldados em formação os primeiros Jogos Acadêmicos Militares, um momento de descontração para os futuros bombeiros. O jogo de peteca é apenas uma das várias modalidades de disputa nos Jogos Acadêmicos Militares. São 4 equipes divididas por cores e formadas pelos 83 alunos do curso de formação de soldados. E em tempo de Copa do Mundo, a torcida está afiada. É a primeira vez que os jogos são realizados no Batalhão de Uberlândia, momento de unir os futuros bombeiros militares. Tá todo mundo ganhando, né? Porque eles estão trabalhando o lado esportivo, desenvolvimento físico, questão de superação, mas de uma forma divertida e trazendo benefícios para todo mundo. Está sendo uma experiência muito positiva. Esses jogos militares trouxe essa doação de sangue, a doação de leite, para a gente fornecer a toda a sociedade e mostrar um pouco desse amigo certo nas horas incertas que o bombeiro quer ser e mostrar que o Corpo de Bombeiros está à mercê da sociedade sempre que necessário. Os participantes estão no curso de formação há 4 meses. A interação entre os membros do grupo é cada vez maior com os jogos. Adriele Ribeiro participa de 3 modalidades, interagindo com os colegas de farda. Para ela, é a oportunidade de humanizar a formação como bombeiro militar. É o preparo físico, que é muito importante na nossa profissão, e interação entre as equipes, né, o espírito de corpo, que também é muito importante. E a partir desta semana, estados e municípios deverão alinhar ações para o atendimento nas metas do Plano Nacional de Educação. Composto por 20 metas, este plano busca elevar os índices educacionais do país nos próximos 10 anos. E é para falar sobre este assunto que eu converso agora com o Marcelo Soares, que é o diretor da Faculdade de Educação aqui da UF. Marcelo, muito obrigado pela presença. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o que é, afinal de contas, esse Plano Nacional de Educação. Boa noite. Boa noite. O Plano Nacional de Educação está previsto na Constituição Federal a necessidade de o país definir, por meio de uma legislação específica, um plano que agora passa a ter uma periodicidade mais delimitada, que é a periodicidade de 10 anos. Uhum. Portanto, esse plano estabelece metas e para cada metas, como você mencionou, 20 metas e para cada uma delas estratégias com vistas a, daqui 10 anos, termos um novo quadro educacional no país. E como você avalia isso diante dessas metas? Eu sei que são 20, não dá para falar todas aqui, mas você já deu uma olhada, destacar para a gente as principais, o que você vê de interessante, de positivo neste plano? Até porque Minas já tem um plano desde 2011, né? Diante desse plano do Estado, você acha que pode melhorar ainda mais? Como é que é? Na verdade, não só Minas, mas a grande parte dos estados brasileiros já possuem seus planos de educação, assim como alguns municípios. Uma primeira tarefa que os estados e municípios terão que fazer no prazo de 2 anos é de ou atualizar, ajustar os seus planos, caso já possuam, ou então elaborar os seus respectivos planos de educação para um período de 10 anos. Esse aspecto é um aspecto que merece ser destacado, uma vez que o Plano Nacional agora aprovado, ele traz no seu contexto o pressuposto de uma ação cada vez mais articulada, ou seja, um regime de colaboração cada vez mais efetivo entre União, estados, municípios e o Distrito Federal, no caso ali
do governo de Brasília. Então, esse é um aspecto que merece ser ressaltado. Um outro aspecto que merece ser ressaltado é que a lei prevê a existência de órgãos de acompanhamento e controle do desenvolvimento, da implementação ou não do plano com as metas ali previstas, com a institucionalização do Fórum Nacional de Educação, composto por entidades da sociedade civil, além de representantes governamentais. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que precisa ser destacado e reforçado e assegurado nos planos estaduais e municipais, ou seja, que nesses planos também hajam fóruns estaduais, fóruns municipais de acompanhamento e monitoramento do respectivo plano de educação. Ao lado disso, o Plano Nacional de Educação vem reforçar várias das políticas educacionais que vêm sendo implementadas com vistas à universalização da educação básica, com vistas à ampliação das matrículas na educação superior e na educação profissional. Para você ter uma ideia, o plano prevê que seja triplicada a matrícula na educação profissional. Políticas no campo da formação de professores, e um aspecto que houve uma cobertura muito grande por parte da mídia, que foi a ampliação dos recursos da educação para que no prazo de 5 anos seja assegurada a aplicação de pelo menos 7% do PIB na educação pública e ao final do plano 10% do PIB na educação pública. Ao lado desse aspecto da ampliação das verbas para a educação, 2 detalhes são importantes de serem destacados. Um primeiro detalhe que se refere ao fato de esses 10%, esses 7% terem que ser destinados à educação pública. Esse foi um campo de debate muito forte, porque havia alguns setores da sociedade que defendiam que fosse 10% aplicados na educação, deixando em aberto. Deixando geral, tanto para a pública quanto a privada. Exatamente. E o outro aspecto que é importante de ser ressaltado no que se refere ainda ao financiamento foi a institucionalização do que chama de custo aluno-qualidade, o CAC. Um custo aluno-qualidade que abrangerá não só os aspectos relativos a rendimento escolar, mas também aquilo que se chama na educação dos insumos para a realização da qualidade. Então, são aspectos importantes e que agora terão que ter seus desdobramentos nos planos estaduais e nos planos municipais que os respectivos entes da federação deverão trabalhar para a efetiva construção desse regime de colaboração. Bom, como a presidenta Dilma sancionou isso recentemente, é algo que vai dar muita conversa, muito debate, muita discussão, e é claro que eu já te convido para voltar mais vezes, para a gente saber como é que está a sua análise diante desse Plano Nacional de Educação, como está sendo aplicado aqui no nosso município de Uberlândia e as mudanças que ele vai trazer ao longo dos anos. Então, Marcelo, vamos conversar muito ainda sobre esse assunto, viu? Muito obrigado pela entrevista e volte mais vezes aqui com a gente. Estamos aí à disposição. Um abraço. Depois do intervalo tem mais informações para você, a gente volta já.